Olá, hoje é dia 5 de outubro de 2020 e, como parte das atividades do Fórum de Ensino em Patologia, desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Patologia, tendo como público-alvo acadêmicos de medicina e dos demais cursos da área de saúde, eu, José Cândido, médico patologista, professor da Faculdade de Medicina do Centro Universitário Católico Unisalesiano de Araçatuba, São Paulo, juntamente com Marcel Assato, médico patologista e professor de medicina da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, abordaremos as bases fisiopatológicas das alterações cutâneas secundárias à infecção pelo SARS-CoV-2 descritas até o momento. A nossa apresentação contemplará 6 momentos: introdução, as lesões acrais, as lesões vesiculares, as lesões exantemáticas, as lesões urticariformes e as considerações finais. Para melhor compreensão das lesões clínicas, sugerimos a vocês a revisão dos termos empregados no glossário de dermatopatologia, os quais estão descritos em livros de dermatologia clínica, como também nos capítulos de patologia da pele, nos livros de patologia especial. Termos como equimose, eritema, exantema, pápula, placa, urtica, púrpura e vesícula, os quais estão acompanhados aqui de pequenas imagens clínicas correspondentes. Aproveitamos esse momento para também revermos alguns termos de dermatopatologia utilizados na descrição de achados microscópicos das enfermidades cutâneas. Destaco que essas imagens iniciais serão utilizadas apenas para a descrição desses achados e não correspondem a casos de COVID. Chama-se de hiperceratose quando há um espessamento da camada córnea, o qual pode ou não estar associado a um espessamento da epiderme, achado denominado acantose. Quando há edema entre os ceratinócitos, esses espaços brancos entre as células, chamamos de espongiose. Algumas vezes, a espongiose é acompanhada da exocitose, ou seja, da migração das células inflamatórias para a epiderme. Pode ocorrer migração tanto de linfócitos como também de leucócitos polimorfonucleares. Da mesma forma que existem doenças vesicobolhosas na clínica, nós identificamos na histopatologia a formação de bolhas ou vesículas, as quais podem apresentar diferentes planos de clivagem, seja ele subcórneo, suprabasal ou na junção dermo-epidérmica. Em casos de dermatite de interface, ou seja, enfermidades inflamatórias da pele, nas quais há agressão da junção dermo-epidérmica, podemos identificar uma alteração também chamada de degeneração vacuolar da camada basal. Esse achado pode ser acompanhado de diferentes proporções de ceratinócitos apoptóticos, essas células com núcleos picnóticos e citoplasmas eosinófilos que correspondem a ceratinócitos que sofreram ou estão em processo de apoptose. Por último, gostaria de descrever também a acantólise, que é quando há perda da coesão entre os ceratinócitos. As infecções virais podem causar manifestações cutâneas muito diversas, e no caso do COVID-19 não é diferente. Sabemos que a infecção causada pelo SARS-CoV-2 é uma doença complexa, com repercussões multissistêmicas, cujo mecanismo patogenético ainda não está totalmente compreendido. Em algumas situações epidemiológicas, inclusive em relatos de casos disponíveis na literatura, há descrição de manifestações cutâneas relacionadas ao COVID, cuja infecção é inferida devido ao contexto clínico e epidemiológico no qual o paciente está inserido, e não foi confirmada através dos métodos diagnósticos disponíveis. Neste contexto, segue a lista das principais manifestações dermatológicas relacionadas à infecção pelo COVID-19 descritas até o momento. Acredita-se
que as manifestações cutâneas do Covid-19 estejam subdiagnosticadas. Há artigos que referem que as taxas de comprometimento da pele nessa enfermidade pode chegar até 20% dos pacientes infectados. E a partir daí surge uma pergunta: por que o SARS-CoV-2, um vírus inicialmente associado a manifestações clínicas do trato respiratório, mas que hoje em dia nós já sabemos que ele também acomete órgãos de distintos sistemas, por que ele poderia causar repercussões cutâneas? Como hipóteses, podemos considerar a possibilidade de uma reação imunológica sistêmica secundária à infecção pelo vírus, a possibilidade de inoculação direta do vírus na pele ou até mesmo a ativação do vírus vindo de outro sítio do corpo. Destaco, no entanto, que tratam-se de hipóteses, as quais precisam de maior embasamento científico para serem confirmadas. Clinicamente, as lesões acrais tipo perniose, de forma muito frequente, se apresentam como lesões eritematosas, algo infiltradas, que podem evoluir com ulceração ou erosão. Essas lesões são mais comumente encontradas em pessoas jovens com quadros clínicos leves. Elas apresentam duração longa, persistem por mais de uma semana e normalmente aparecem de forma tardia. Uma possível hipótese para justificar essa manifestação e o grupo etário acometido seria a superprodução de interferon tipo 1 em pacientes jovens e saudáveis com infecção pelo SARS-CoV-2. Nesse slide, observamos duas lesões acrais do tipo perniose, uma em pé e outra em mão. São lesões eritemato-edematosas que podem estar associadas à erosão, provavelmente secundária ao prurido. Esse acometimento dos dedos está descrito na literatura como os dedos do Covid. Vemos aqui outras imagens clínicas acompanhada de uma imagem histológica, caracterizada por vasculite de vasos dérmicos. Tal como descrito em outros órgãos, um dos achados identificados nas manifestações cutâneas pelo Covid é o processo inflamatório compreendendo a parede dos vasos. Nessas imagens histológicas, observamos o infiltrado inflamatório perivascular e perianexial, superficial e profundo, inespecífico, associado a edema e, em alguns casos, até depósitos de mucina. Achados esses que foram comumente identificados nas lesões de pele do tipo perniose. Do ponto de vista histopatológico, as manifestações das lesões do tipo perniose são diversas e inespecíficas. Observamos edema, ou seja, extravasamento de líquido na derme, extravasamento de hemácias, e talvez seja por isso que as lesões clinicamente sejam eritematosas. E são dois achados também que podem ser indicações indiretas da presença de um dano vascular. Além disso, podemos observar espongiose, trombos de fibrina, degeneração vacuolar da camada basal, exocitose de linfócitos e presença de ceratinócitos apoptóticos. Muitas manifestações clínicas dermatológicas estão associadas ao dano vascular, podendo ser sutis ou mais expressivas com quadros francos de trombose. Secundariamente ao acometimento vascular, podemos identificar também lesões purpúricas e até mesmo lesões isquêmicas, as quais ocorrem mais comumente em pacientes de idade mediana durante a recuperação dos quadros severos de infecção pelo Covid. Uma vez que o SARS-CoV-2 infecta o hospedeiro através da enzima conversora da angiotensina do tipo 2, a qual está expressa nas células endoteliais, a resposta vascular pode ocorrer por ação direta nas células endoteliais ou por efeito indireto de mecanismos imunes. Isso resultaria em efeitos tais como vasoconstrição, isquemia, inflamação e liberação de fatores pró-coagulação. A presença de partículas virais nas células endoteliais da pele foi comprovada recentemente através da imunohistoquímica, confirmando o acometimento da célula endotelial em casos de lesões de pele secundárias ao SARS-CoV-2, inclusive.
No entanto, na revisão da literatura, percebemos que a PCR foi negativa em muitos casos que apresentaram esse tipo de lesão clínica, lesão tipo perniose. Para tanto, foram criadas algumas hipóteses que justifiquem esses resultados. A possível baixa carga viral nesse grupo de pacientes, a menor sensibilidade do PCR nesse grupo etário e talvez a principal justificativa seria o fato das manifestações tipo perniose ocorrerem de forma tardia em relação aos primeiros sintomas. Outra forma de manifestação cutânea são as lesões vesiculares, as quais podem ser localizadas ou disseminadas, configurando vesículas pequenas de aspecto monomórfico, que podem ou não apresentar conteúdo hemorrágico. Elas ocorrem geralmente em pacientes de média idade, com duração média de 10 dias. Estão associadas com pacientes com média severidade da apresentação clínica e o prurido muitas vezes é comum. Aqui vemos uma foto clínica de um caso no qual observamos uma vesícula algo variceliforme formada por edema da derme papilar, com destacamento da epiderme, fazendo assim uma completa correlação entre a clínica da lesão vesicular e a vesícula na sua apresentação histopatológica. Olá, dando continuidade à apresentação, começarei falando sobre o exantema. Exantema é um termo amplo e consiste em um eritema disseminado que pode ser classificado clinicamente em diversos tipos. No caso da COVID-19, o exantema do tipo maculopapular é a manifestação dermatológica mais frequente, como podemos ver neste exemplo aqui desta paciente que se recuperou de uma pneumonia pela COVID-19. Apesar disso, é uma manifestação pouco específica, já que pode ocorrer no contexto de diversas outras situações, como infecções virais, bacterianas, como no sarampo, na rubéola, na dengue, na escarlatina, assim como nas reações medicamentosas, sendo que muitas vezes o diagnóstico diferencial com uma farmacodermia é desafiador. Os exantemas virais resultam de infecção generalizada, provavelmente correspondendo à disseminação do vírus pelo sistema vascular da pele. O exantema geralmente aparece em fases mais tardias, e alguns trabalhos mostram uma associação com um curso mais severo da doença, principalmente em indivíduos mais idosos. O exantema ele pode surgir com outros sintomas associados, geralmente leves, como febre, dor de garganta, tosse, prurido, e tem uma duração de cerca de 3 a 10 dias. Os achados histopatológicos são muito variados, podendo ser encontradas diversas alterações como essas listadas aqui. Porém, essas alterações são inespecíficas, já que podem ser encontradas também em diversas outras dermatoses. Neste primeiro exemplo, podemos ver um exantema maculopapular difuso, cuja biópsia mostrou, inicialmente, apenas uma dilatação vascular, com leve infiltrado inflamatório ao redor desses vasos. Em uma fase mais tardia deste mesmo paciente, a biópsia mostrou mais alterações que incluem espongiose, que consiste no edema intercelular, ou seja, líquido entre os queratinócitos, dando esse aspecto de uma esponja, por isso espongiose, exocitose de linfócitos, que são essas células pequenininhas, redondas, bem escurinhas aqui na epiderme, e um infiltrado inflamatório na derme mais denso, que consiste predominantemente de linfócitos. Este outro exemplo mostra novamente um exantema maculopapular na região do dorso, em que a biópsia mostra um infiltrado inflamatório na derme, constituído principalmente por linfócitos, que estão dispostos de maneira compacta ao redor dos vasos, em um padrão chamado de vasculite linfocítica. Lesões em alvo que lembram eritema multiforme também foram relatadas em pacientes com COVID-19. A biópsia deste paciente com essas lesões, descritas como eritema multiforme simile, mostrou uma camada córnea normal, uma epiderme com alteração vacuolar da basal, que é uma característica das dermatites de interface, da qual o eritema multiforme faz parte. Portanto, o aspecto histológico também lembra aquele encontrado no eritema multiforme. Outro achado histológico relatado é este em que vemos queratinócitos apoptóticos e formação dessas fendas acantolíticas suprabasais
que são comumente encontradas na doença de Grover, que faz parte do grupo das dermatoses disqueratóticas e acantolíticas. Demais achados incluem infiltrado inflamatório perivascular superficial, extravasamento de hemácias devido ao dano vascular e presença de microtrombos focais em vasos da derme. O mecanismo fisiopatológico ainda não é totalmente compreendido. Acredita-se que haja uma hiperreatividade de células T específicas para o vírus, levando a uma resposta imune excessiva, induzindo a chamada tempestade de citocinas, em que há aumento das citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 6. Essas citocinas podem chegar à pele e estimular diversas células, como as células dendríticas, linfócitos, macrófagos, mastócitos, neutrófilos, e levar a diversas manifestações cutâneas, como eritema, urticária e formação de vesículas. Além disso, o receptor da enzima conversora da angiotensina 2, que é aquele receptor importante para que o vírus entre na célula, também está presente na pele, tanto nas células endoteliais dos vasos da derme, mas também na camada basal da epiderme, nos queratinócitos basais. Foi proposto então um efeito patogênico direto do vírus na epiderme, que levaria à acantólise e disqueratose, podendo com isso explicar alguns achados histopatológicos encontrados, como os que foram mostrados nos slides anteriores. Uma outra manifestação dermatológica que tem sido relatada em pacientes com Covid-19 são as lesões urticariformes, ou seja, lesões que lembram a urticária. Urticária é uma erupção caracterizada pelo aparecimento súbito de urticas, que são pápulas edematosas de duração efêmera e muito pruriginosas, que ocorrem devido à liberação de várias substâncias pelos mastócitos, principalmente da histamina, que vai levar a vasodilatação e exudação plasmática, dando um aspecto edemaciado da lesão. Além da histamina, o mastócito libera outras substâncias que vão levar à quimiotaxia de eosinófilos e neutrófilos. A urticária tem diversas causas, dentre elas as infecções, como infecções bacterianas, fúngicas, parasitárias, virais, porém podem ser causadas também por medicamentos, alimentos, substâncias químicas inalantes, doenças autoimunes. Na Covid-19, as lesões urticariformes parecem ser menos edematosas, podem ocorrer no tronco ou difusamente, podem ocorrer no estágio prodrômico, por vezes até antes dos sintomas como tosse e febre, e no geral não estão associadas à severidade da doença. O mecanismo patogenético da urticária envolve a ativação de mastócitos e liberação da histamina. Algumas substâncias são capazes de ativar diretamente o mastócito, independente de qualquer mecanismo imune. Alguns antígenos específicos reagem com a IgE, que está ligada aos mastócitos, e induzem a liberação da histamina. E uma outra via é através da ativação do complemento e liberação dessas anafilotoxinas C3A e C5A, que também são capazes de induzir a liberação de histamina pelos mastócitos. Na Covid-19, uma das hipóteses é de que anticorpos IgM ou IgG específicos contra o SARS-CoV-2 reajam cruzadamente com a IgE dos mastócitos, levando à degranulação destes mastócitos. Eu trago este caso apenas para discutirmos os achados histopatológicos da urticária, embora este caso não se trate de um paciente com Covid-19. Na urticária temos uma epiderme preservada, temos um edema da derme mais superficial, que podemos identificar pela tonalidade mais clara em comparação com a derme média e profunda. Esse edema corresponde à aparência clínica edemaciada da lesão. Olhando mais de perto, enxergamos alguns vasos dilatados, superficiais, um infiltrado ao redor desses vasos. Esse infiltrado inflamatório é constituído por neutrófilos e eosinófilos, ou seja, características típicas da urticária. Estes próximos exemplos tratam-se de lesões urticariformes em pacientes com Covid-19. A biópsia desses pacientes mostra um infiltrado inflamatório perivascular superficial mais denso, mais intenso. Além disso, temos menos edema na derme papilar. Outras alterações incluem exocitose de linfócitos. Aqui podemos ver um infiltrado linfocitário mais denso, perivascular, e inclusive a presença de microtrombos nos vasos da derme.
Em síntese, embora as manifestações cutâneas da Covid-19 não sejam tão frequentes como as que ocorrem em outros órgãos, a Covid-19 causa uma diversidade de manifestações na pele, tanto clinicamente quanto histologicamente, refletindo o grande espectro de interação do vírus com a pele. As lesões cutâneas mais comuns incluem exantemas maculopapulares, acroisquemia, lesões purpúricas, urticárias, além de diversas outras lesões que vêm sendo descritas também. A patogênese não é bem conhecida, porém o nosso entendimento quanto à fisiopatologia da Covid-19 vem evoluindo a cada dia que passa. Em se tratando de pele, devemos salientar que o diagnóstico diferencial com uma farmacodermia pode ser muitas vezes desafiador. Como a Covid-19 pode cursar com um período assintomático, manifestações cutâneas podem servir de indicador de infecção, auxiliando no diagnóstico precoce. Gostaríamos de fazer um agradecimento especial ao professor Rafael Gianotti da Itália, que gentilmente nos cedeu a maior parte das imagens clínicas e histológicas para essa apresentação. Referências bibliográficas. Muito obrigado.